Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu sou a professora Luciana Medeiros, sou psicóloga e vou falar agora para vocês um pouquinho sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Tenho ouvido muitas pessoas falarem que estão angustiadas, ansiosas, deprimidas até, em função de ficar em casa, em função de não ter mais a sua rotina que estava acostumada de trabalho. Muitas estão precisando se adaptar a trabalhar em casa e, ao mesmo tempo, fazer as atividades domésticas, que muitas vezes nem estão acostumadas, né? Então, eu pensei em falar com vocês um pouquinho para a gente trocar um pouquinho essas experiências sobre como é estar em casa nesse período. Tá muita gente nessa mesma situação. E aí é importante a gente estabelecer uma rotina que seja fácil para você fazer, que seja dentro do seu limite, dentro das suas necessidades, né? Por exemplo, você pode estabelecer que de manhã você vai fazer suas atividades de trabalho, de tarde você vai fazer algumas atividades de lazer, atividade física principalmente, e à noite também estar com seus familiares, conversar, etc. É uma possibilidade de rotina. Trabalhar online, virtualmente, às vezes pode até ser bem mais cansativo e requer disciplina, né? Então, como é que a gente faz para ter essa disciplina quando não tem um chefe ali direto, quando você está precisando reorganizar seus horários, quando você acha cansativo acessar essas plataformas virtuais? Então, a gente vai precisar de uma nova adaptação, a gente vai precisar fazer as coisas com mais tranquilidade e procurando sempre estar bem. Por quê? Porque quando você se estressa, quando você fica ansiosa ou ansioso, em excesso de preocupação, isso daí vai lhe acarretar o estresse, né? Eu digo muito isso nas minhas aulas de psicossomática. Inclusive, estou com muita saudade dos alunos, né? Que a gente tinha começado a pegar o pique da disciplina e de repente parou, interrompeu. Mas a gente vai voltar, se Deus quiser, e vai ser muito legal essa experiência. Então, na hora que a gente fica estressada ou estressado, a nossa saúde mental fica mais difícil, né? A gente fica mais frágil, mais vulnerável. E aí o sistema imunológico vai para onde? Né? Vai cair mais e a gente fica muito mais vulnerável para pegar esse vírus. Então, eu pensei aqui em conversar com vocês um pouco sobre como é que a gente pode reduzir essa ansiedade ou ficar mais tranquilo nessa situação. Então, uma das primeiras coisas que eu coloquei foi a importância de organizar uma rotina que você veja os seus limites, né? Que você não se cobre tanto, que você procure fazer o que dá para fazer. E uma coisa muito importante que as pessoas estão comentando também são as crianças. As crianças também estão sem aula, né? Elas tiveram as aulas suspensas. E aí, como é que a gente faz com as crianças em casa? Aí, na semana passada, eu me lembro, foi a retrasada, um monte de atividades lúdicas para ser feita em casa com as crianças pululou assim na internet, né? No Instagram, nos grupos de WhatsApp. E aí eu fiquei observando aquilo, peraí, a criança, ela já é um ser lúdico por natureza, então ela de qualquer maneira vai encontrar uma forma de brincar, ela vai encontrar a forma dela de ficar bem, é só a gente permitir. Então, se sua casa não tem muito espaço, mas tem muitos brinquedos, muitos livros, é só deixar lá à disposição da criança que ela mesma vai encontrar a forma dela brincar. Mas com as atividades escolares, que são passadas pelas escolas, pode dar uma angústia nos pais, porque eles vão precisar acompanhar mais de perto aquelas tarefas. E aí a minha sugestão, enquanto profissional de psicologia, não se cobre, não cobre da sua criança. Faça o que der, porque nesse momento as crianças também estão sentindo falta da interação na escola, dos parques, das brincadeiras com as amigas e os amigos, da própria interação face a face com a professora. Essas plataformas virtuais são muito interessantes, mas às vezes são até mais cansativas. Então é interessante que você não cobre do seu filho ou filha, que ele faça todas as tarefas e que fique super perfeito. Não precisa cobrar. Lembre-se, estamos num período em que tranquilidade, relaxamento, fazer as coisas com parcimônia, conviver em harmonia dentro de casa é fundamental para a gente ficar bem,
para a gente ter saúde. Então, cobranças não são legais. Obviamente, você não vai deixar o laissez-faire, ou seja, a criança fazer o que quiser em casa. Não. Você pode também estabelecer uma rotina para o seu filho, no sentido de que de manhã ele estuda, assiste às aulas, faz as tarefas, à tarde ele brinca, se distrai, se diverte, certo? Então, é muito importante que a gente, nesse momento, vá adaptando. Tá todo mundo se adaptando para esse período em que a gente vai precisar ficar em isolamento social, que não é legal, obviamente, para algumas pessoas deve ser ainda mais difícil, mas ainda assim é muito importante que a gente procure manter a tranquilidade. Então, se você percebe que está ficando ansiosa ou ansioso, preocupada demais, assistindo muito noticiário sobre a questão do coronavírus, não está conseguindo dormir, não está conseguindo comer, não está conseguindo desenvolver suas tarefas diárias, está desanimado ou desanimada, é hora de procurar ajuda, não é? Pode ser um profissional de psicologia, através dos atendimentos online que eles estão oferecendo. Pode ser também você centrar-se em si e pensar, bem, eu preciso ficar bem, eu preciso me organizar, eu preciso me disciplinar para essa nova rotina que é real. A gente precisa se organizar para uma nova rotina. E aí a gente precisa também ficar bem, ficar equilibrado. Então, aulas de yoga, relaxamento, meditação, alongamento, seja lá o que for que você encontre que lhe faça bem, mas que seja algo saudável. Porque também não adianta você passar o dia bebendo, ou fumando, ou dormindo, porque isso não vai ser bom a longo prazo, obviamente. Então, procure encontrar uma maneira de você ficar mais tranquilo ou tranquila. E uma outra coisa muito importante, evite o excesso de informação. É muito importante que nesse momento você comece a limpar as mensagens de WhatsApp antes de ler, porque tem muita coisa ruim circulando, muita coisa negativa, muita coisa que deixa a gente com medo, preocupada, ansiosa. Então, assim, evite. Se eu fosse vocês, aliás, eu já estou fazendo isso, certo? Na minha prática diária, eu olho, tem grupos que eu já limpo, eu não leio mais as mensagens. Por quê? Porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E às vezes a gente tem uma tendência a focar no que é ruim, a focar em quantas pessoas morreram e não em quantas pessoas viveram, a focar em quantas pessoas estão contaminadas e não em as que não estão. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado com a gente mesmo, se cuide, né? Se ame, se goste. Cuide de você, pense, eu sou forte, eu sou saudável, eu vou ficar bem, minha família também. Procure manter uma harmonia boa na convivência familiar aí em casa, né? Cuide dos seus, né? Peça ajuda, divida as tarefas domésticas com todos da casa, porque esse é o momento em que todos e todas precisam ajudar nas atividades domésticas, senão uma pessoa sozinha ela não dá conta. Então, coloque seu filho adolescente para fazer as coisas, sua filha adolescente também para te ajudar, o maridão, a esposa. Todo mundo precisa se responsabilizar pelo bom andamento da vida doméstica. Peça ajuda, né? Quando você precisar, peça ajuda. Nem todo mundo vai estar disponível para te ajudar nesse momento, mas você pede, não custa nada. O não você já tem. Então, que mais? Deixa eu ver porque eu também anotei coisas para falar para vocês. Então, vamos revezar o trabalho com o lazer. Não se cobre tanto nesse momento. Para que produzir tanto agora? Porque mesmo que eu esteja aparentemente calma e tranquila fazendo esse vídeo para vocês, há uma preocupação. Há uma preocupação com os meus pais que estão em casa. Há uma preocupação com minha irmã que está em casa. Há uma saudade do isolamento social. Há uma preocupação com pessoas amigas e queridas que estão doentes, que estão na linha de frente, que estão mais vulneráveis ao vírus. Então, a gente precisa ter a preocupação, que é normal, mas a gente precisa fazer com que essa preocupação ela não nos paralise. E como é que a gente faz isso? Através de algumas dicas. Eu estou dando algumas dicas. Meus colegas psicólogos e psicólogas também estão em suas redes sociais. Então, aproveite esse momento também para você se nutrir de coisas boas, se nutrir de coisas interessantes, assista filmes leves, comédias, romances,
coisas que lhe elevem o espírito, sabe? É o momento da gente elevar o espírito. Quem é de religião, reze, ore, tente ter um crescimento espiritual nesse sentido, porque estamos precisando muito, né? Nesses últimos 2 anos, as pessoas brigaram muito, discutiram muito política, inclusive eu também entrei nessa, porque eu defendo algumas coisas que eu considero importantes. E aí a gente acabou se desgastando, se estressando, né? As pessoas ficaram mais intolerantes. Então está no momento da gente fazer uma reflexão e procurar o melhor possível e procurar fazer as coisas boas, acreditar que é possível melhorar, acreditar também nesse desenvolvimento espiritual, tá? Na crença que você tiver, não importa. O que importa é que você fique bem com isso, é que você acredite nisso, é que você pratique um crescimento e sempre naquela positividade, certo? Sem alimentar negatividade, sem alimentar mensagens muito exageradas, algumas até fake. Então está na hora da gente começar a pensar sobre isso, beleza? Se algum de vocês tiver alguma dúvida ou quiser conversar comigo sobre essa ansiedade, sobre essa preocupação em relação ao coronavírus ou até outras também, pode mandar uma mensagem no privado para mim. Pode também deixar nos comentários temas para fazermos lives sobre essa temática tão atual e tão necessária. Então, estamos precisando agora de um momento de reflexão, de um momento para nos acalmarmos e estabelecer uma corrente de fé, de amor, de positividade, de esperança, de coisas muito, muito, muito boas. É o que eu desejo para vocês e qualquer dúvida, qualquer sugestão, estou por aqui. Beijo. Fiquem bem. Stay at home, restez chez vous, fiquem em casa.